dia. Graças e paz, meus queridos, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe essa família linda, no qual nós estamos, assim, tendo o prazer de alcançar vocês hoje, entrar nas suas casas por esse meio de comunicação, para poder, primeiramente, louvar e bendizer o nome do Senhor nosso Deus, e depois, junto com a amada igreja, que somos nós, espalhados sobre a face da terra, possamos estar assim alimentando a nossa mente, alimentando a nossa vida e nos guardando e aprendendo mais também de como nós podemos sobreviver nesse tempo de pandemia. E para isso nós contamos hoje com duas participações muito especiais, duas pessoas que nós amamos muito, um casal abençoado por Deus, pastor Adi, juntamente com a sua esposa Viviane Lousada, e já nós agradecemos a participação dele, daqui a pouco eles vão estar, assim, adentrando, e dentro dessa orientação que nós vamos ter, vinda dos céus para nós, sobre a igreja em tempos de pandemia, nós, da Segunda Igreja Batista, em Comendador Soares, nós queremos que você participe conosco, queremos que você possa também fazer perguntas. Se você tiver alguma dúvida, faça a sua pergunta, que nós vamos anotá-las e, na medida do possível, nós vamos tentar responder cada uma delas. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família e que possamos, nessa manhã de domingo, dia 3 de maio, poder compartilhar dessas palavras em nome de Jesus. Amém? Sou o pastor Christian, pastorei a Segunda Igreja Batista em Comendador Soares, justamente com o pastor Robson Duarte. E para nós é uma alegria enorme, uma alegria tremenda de estarmos aqui nessa manhã para bendizer o nome do nosso Deus. A internet não está ajudando muito e eu gostaria que você pudesse estar, assim, nos auxiliando com... Deixa eu ver aqui. A internet ela não está ajudando muito. Estou aqui com 3 internet aqui. Se uma falhar, eu jogo para outra. Se uma falhar, eu vou jogando para outra. Amém? Mas eu queria muito a sua participação. Graças a Deus, mas queria muito, assim, nos auxiliando com... Compartilhe esse vídeo. Desde já peço a você que você possa compartilhar esse vídeo, tá bom? Vamos orar juntos. Você aí na sua casa, vamos estar, assim, orando. Vamos estar, assim, orando juntos para a honra e glória de Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, graça nós te damos. Obrigado porque Tu és o nosso Deus, Tua graça e misericórdia tem estado conosco todos os dias, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai amado, nós colocamos essa programação em Tuas mãos. Colocamos esse culto, ó Pai amado, em Tuas mãos. Ajuda-nos, ó Pai, direciona-nos, ó Pai, para aquilo, ó Pai amado, que nós vamos ouvir nessa manhã. Abençoe Teus servos, o Adi Ferreira, pastor Adi, juntamente com sua esposa Viviane Lousada. Abençoe-os, ó Pai amado, que eles possam ser instrumentos de Deus em nossas vidas, que eles possam continuar abençoando nossas vidas, como já vem abençoado, em nome de Jesus. E é no nome santo e poderoso de Jesus, também te peço, ó Pai amado, que essa palavra possa alcançar cada casa, em nome de Jesus. E é no nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos e agradecidos somos. Amém. Meus queridos, eu estou aqui juntamente com vocês, estou aqui com o telefone também interligado, que vocês possam, em nome de Jesus, poder ser abençoados por aquilo que Deus preparou já para vocês nessa manhã. E eu peço que vocês possam fazer perguntas, anotem suas dúvidas e entrem e faça a sua pergunta, para que possamos, na medida do possível, poder ajudar você, orientar você naquilo que Deus tem direcionado para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Já estou aqui, ó, vou estar assim chamando o pastor Adi para estar conosco. Deixa eu liberar aqui para ele. Eu vou estar liberando aqui o pastor Adi. Bem, enquanto eu vou liberando aqui
o acesso para eles poderem entrarem, vai compartilhando esse vídeo, chame seus amigos, chame aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa palavra, chame eles para que possa adentrar em nome de Jesus e que possam verdadeiramente estar assim participando desse culto para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe sua casa, em nome de Jesus. Bom dia, pastor Evê. Bom dia, tudo bom? Meu querido, graças a Deus, Deus te abençoe. Bom dia, Viviane, está de lado dele, já estamos online. Caiu ali. Irmãos, vamos orar. Vamos orar, porque eu sei que isso que vai ser dito aqui vai abençoar muitas vidas, muitas famílias. Como eu falei, a condição de internet não está ajudando muito. Eu estou com 3 internet aqui interligadas. Infelizmente, está caindo, mas nós vamos conseguir. Eu creio que nós vamos conseguir. Amém? Então, fica aí em espírito de oração. Vamos continuar orando para que possamos ter esse culto para a honra e glória do nosso Deus. Deixa eu ver se eu rastro de acesso deles aqui. Foi, Adir? Foi. Hoje já estamos aqui juntamente compartilhando nossa imagem no Facebook. E você vai poder nessa manhã compartilhar da orientação de Deus para nós sobre esse tema, a igreja em tempos de pandemia. E dentro da visão teológica, dentro da visão espiritual, eu gostaria que você trouxesse para nós nessa manhã aquilo que Deus já colocou no seu coração. Esse momento está cá todo o tempo necessário, a oportunidade de estar assim, compartilhando essa palavra conosco. Ok. Está contigo agora, meu amigo. Ok, é porque falhou aí um pouquinho, eu não consegui te ver, ou te Não, ouvir. mas agora está tudo. Ok. É um prazer estar contigo aqui, com o seu povo aí amado aí, tua igreja. Para a gente é sempre um privilégio poder falar com o povo de Deus. E o nosso desafio, né, de viver esse momento em que a igreja ela está vivendo em tempos de pandemia, né? Algumas questões existenciais começam a existir, né, nos pensamentos, né, das pessoas, tanto questão religiosa quanto fora dela. As pessoas começam a perguntar, né, onde estaremos amanhã na questão do pensamento, né, e na questão também da vivência diária. Então, algumas crises começam a surgir. Mas eu lembro de Paul Tillich, quando ele diz que a nossa preocupação é a preocupação última, né, onde nós estamos sempre focando lá no final, né, a igreja, no caso, Cristo, quando nós vamos encontrar com esse Cristo e como nós procedemos para encontrar com Ele. Então, essa preocupação última, ela sempre existiu, independente em tempos difíceis que estamos vivendo ou não, ou se nós estamos vivendo um momento bom. Algumas pessoas dizem assim, será que é o fim dos tempos? Né? Se uma quarentena é o fim do tempo, uma pandemia, então o mundo já acabou em vários países, né? Aqui, primeiro momento que nós vivemos isso, sempre vimos isso muito em filmes, né? Em lugares na internet, filmes que nós alugávamos, a gente sempre viu isso em comentários. Então, mas vivenciar esse momento para a igreja é um momento muito inusitado, né? Eu postei no Facebook uma certa vez dizendo que era inimaginável, né, um dia fecharmos a igreja no domingo, e principalmente inimaginável fecharmos todas as igrejas ao mesmo tempo. Então, o que nós temos que pensar é qual é a missão da igreja, né? A missão da igreja fundamental é tornar Cristo conhecido e amado, né, em decorrimento da justiça social. Então, deve-se anunciar a justiça, pregar a paz e solidariedade. Muitas pessoas pensam assim, a igreja está fechada. A igreja está fechada. Na verdade, a igreja continua. A igreja somos nós. O templo está fechado.
é que por muito tempo nós chamamos o templo de igreja, e de fato igreja somos nós, mas não tem problema também nenhum codificar o templo como igreja, mas como nós somos a igreja está fechada, a igreja está aberta, levando em consideração biblicamente que a igreja é uma unidade, nós somos um só, então nós continuamos trabalhando. Quando a igreja estava reunida ao templo, nós vamos ver várias denominações, vários locais de adoração, e estávamos separados uns dos outros, né? Agora nos tornamos um só, em um só pensamento, dentro de nossa caverna, eu até brinco que chamo de caverna virtual, esse local onde nós nos reunimos e falamos uns com os outros, a nossa comunhão de uma forma bem virtual, mas, no entanto, não nos conectamos, porque compreendemos que nós somos a igreja, somos parte de um corpo, entendemos que é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça, então a igreja continua. A questão é se reinventar nesse momento e se perceber nesse momento como igreja. Então, o isolamento social, na verdade, ele é uma proteção. Né? Algumas pessoas dizem, nos isolaram. Isolaram como? O isolamento social, na verdade, o governo ele está protegendo o cidadão. Se a igreja de Cristo, ela é o indivíduo, logo, mesmo esse indivíduo estando isolado, ele não perde a sua conexão, né, com Deus, porque a espiritualidade ela não é associada ao templo, ela é associada ao indivíduo, né? Então a pessoa não pode entender que eu tenho que ir ao templo para viver uma vida espiritual. A espiritualidade ela é do indivíduo e não do templo. Então nós podemos sim viver um isolamento, nesse momento de isolamento que temos que entender que é uma proteção, o governo protege o indivíduo, se o indivíduo é a igreja, nós não fomos proibidos de adorar a Deus e cultuar. Então a igreja nesse tempo de pandemia, ela tem que perceber os valores que estão sendo acumulados, fazer desse momento um trampolim. Nós podemos aí mudar muitas coisas, né, na forma de pensar, de cultuar. Eu costumo dizer para os alunos no seminário onde dou aula, de que nós estamos num portal, né? No portal do tempo. Nós estamos vivendo um momento em que, quando sairmos novamente às ruas, vamos ver uma nova realidade. Então, eu posso fazer uma pergunta, a igreja está em quarentena? Eu posso dizer que não, porque a igreja somos nós, ela continua ativa, ela está trabalhando. O isolamento social é bom? Sim, porque é uma proteção. Agora, estruturalmente eu posso dizer que nós estamos numa quarentena, porque o templo, ele que está isolado. É ele que a igreja, os membros não podem ir até lá. Então, o templo se isola. Mas, porém, o indivíduo, quando ele perde o direito dele de ir e vir, algumas patologias começam a desenvolver, é evidente que a Viviane vai falar depois, dentro da sua própria residência. Por mais que a gente entenda que nós somos o corpo de Cristo, que nós estamos adorando a Deus dentro de casa, esse fato de nós perdermos o direito de ir e vir nos tira um sentimento de liberdade, né, de poder estar, e principalmente estar com esses irmãos. Então, nós somos igreja? Sim, somos a igreja. Porém, somos membros de um corpo e precisamos, após a pandemia, voltar ao templo para prestarmos juntos um culto comunitário a Deus. É necessário que a igreja retorne ao templo, né? Para você falar, a igreja retorne à igreja, que a igreja retorne ao templo, para junto ali poder comungar a sua comunhão. Porque no templo nós temos utensílios que, de alguma forma, o ser humano ele precisa materializar a tua fé. Então nós temos símbolos dentro do templo. Por exemplo, o púlpito, o batismo, né? A ceia, ela é simbólica para algumas denominações. A ceia ela confere graça, não tem problema, mas ela não deixa de ser simbólica. Nós precisamos desse símbolo. O fato da pessoa pensar assim, a igreja está em tempo de pandemia e eu estou sobrevivendo dentro de casa, não preciso mais da igreja. Se engana, nós precisamos da comunhão, você precisa do contato, do abraço, encontrar com os irmãos. O rito é importante, esse rito, de certa forma, ele é quebrado quando eu estou dentro da minha casa, mas quando eu encontro com os meus irmãos, eu restabeleço esse rito, talvez reinventando toda essa história. Os símbolos estão lá dentro. A Igreja Católica, por exemplo, ela colocou os símbolos para enfeitar o templo e as pessoas começaram a olhar para aquele símbolo de uma forma diferente. Poutinho diz assim, a questão do símbolo, do objeto, ou materializar a fé no objeto, não é em si o objeto, mas sim o que está por detrás desse objeto na minha forma cognitiva de pensar sobre ele na questão religiosa. Então, o conceito de comunhão, ele transcende os cultos públicos e a igreja
e as pessoas precisam entender que nós precisamos estar juntos. Então, como a igreja está se remodelando e estabelecendo esta missão que é da igreja que eu acabei de falar? Através de aplicativos, WhatsApp, isso é possível. Porque se nós somos a unidade de Cristo, nós estamos juntos em comunhão através de oração. Eu vejo os pastores muito acertando a sua forma de cultuar, porque eles vão ao templo, né? Lá dentro eles gravam um culto, e por detrás desse culto tem aquele olhar das pessoas que elas tinham para o altar, em ver o púlpito, ver o pastor. Isso é importante. O ser humano ele precisa, de alguma forma, materializar aquilo que ele existe, não que ele crê, não que isso seja necessário para ter fé, mas o ser humano precisa disso. Por isso que ainda nós temos o púlpito, nós temos lá o batismo, nós temos alguns símbolos que são importantes, o pastor pregando lá atrás do púlpito, né? Toda aquela liturgia montada, todo aquele rito que é importante, que nós precisamos para continuar, de alguma forma, ali conectado com tudo isso. Então, é legítimo a igreja aceitar o confinamento? Eu quero ler aqui para vocês Provérbios 27:12, que diz assim: o prudente recebe perigo e busca refúgio, ao passo que o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Nós vimos aí alguns pastores tomando algumas posições de não vamos parar, mas eles acabaram depois, o Provérbios está ensinando para a gente, sofrendo essa consequência. Albert Einstein diz que todo é aquele que espera obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas iguais. Ou seja, nós vamos obter resultados diferentes, tanto individualmente, enquanto um ser religioso, e quanto o contexto congregação igreja. Por quê? Porque nós estamos vivendo um novo momento, se reinventando. E a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se Deus o permitir. Nós sabemos onde estamos hoje, mas não sabemos onde vamos estar amanhã. Então, eu acredito que tudo isso que está acontecendo, né, vai nos ensinar muito, vai nos levar a pontos que até então nós pensávamos, mas não tínhamos coragem de pensar, e hoje nós podemos, de alguma forma, entre nós, falarmos sobre a possibilidade de nós estarmos juntos de uma forma diferente. Sair daquele rito e entender que nós podemos mudar e fazer algo diferente, porque vamos alcançar resultados diferentes. Então, precisamos rever a nossa expressão de prática. É uma questão estrutural. Todos nós que fazemos reflexões de valores da igreja, esses valores são atemporais, porque a igreja ela subsiste, ela vai existindo, indiferente se eu estou lá não, se eu sou membro, eu saio, ela continua. Então, o que nós precisamos rever é as nossas reflexões práticas, para que nós possamos continuar. Para mim terminar aqui, por causa do tempo, ele avança, né? É só falar sobre as questões estruturais, depois uma questão antropológica, para a gente compreender esse indivíduo da forma com que ele está interagindo e agindo com esta igreja, né? As questões estruturais da igreja, eu vejo os problemas que os pastores estão lutando e muito, que quanto aos desafios, né, de pagar funcionários. Algumas igrejas têm uma estrutura muito grande, tem funcionários para pagar, conta de luz, conta de água. Então, nós, quanto igrejas recuadas ao templo, nós precisamos também observar essas questões e, de alguma forma, dentro das nossas possibilidades, estar ajudando e também assistindo às dificuldades do templo, porque nós vamos voltar a ele, nós vamos voltar a cultuar a Deus novamente dentro do templo. A igreja vai se reunir, é uma unidade, nós estaremos lá juntos e com certeza em breve isso vai acontecer. Agora, eu queria pensar rapidamente, antropologicamente falando, a cultura e a dinâmica. Eu viajei no carnaval com a minha família lá para Minas Gerais. E quando nós estávamos indo e voltando também paramos no mesmo local, eu vi umas formigas que carregavam folhas de um pé de amêndoa, se não me falha a memória. Só que elas subiam lá no alto desse pé de amêndoa para cortar um pedacinho da folha e descer. Eu observei que embaixo tinha vários pedacinhos de folhas caídas. E elas não pegavam as folhas que estavam caídas no chão, elas subiam para pegar lá em cima. Os antropólogos, após uma pesquisa, eles descobriram o seguinte, que uma cultura por exemplo, de uma formiga que não questiona hábitos dela, ela vai continuar com esses hábitos por talvez enquanto existir aquele tipo de formiga que está ali, ela não tem como mudar, porque ela não questiona os seus hábitos. Então, ela vai subir, vai cortar a folhinha vai cair, que ela não consegue pegar, às vezes ela cai junto com a folha, e as formiguinhas que estão passando, elas poderiam pegar aquela folha cortada ali e voltar, mas não, ela sobe. Os descendentes dessas formigas vão carregar suas informações genéticas, e logo elas vão fazer a mesma coisa enquanto existir aquela formiga.
Aí o homem, nessa questão cultural dinâmica, o homem, na verdade, ele questiona os seus hábitos. Como uma cultura se modifica? Né? No caso, a nossa cultura seria a cultura desse ir à igreja e voltar. Como ela se modifica? Porque existem homens, pessoas que questionam esses hábitos. Logo, nós estamos questionando alguns hábitos que precisam ser muito bem centralizados dentro de uma questão existencial da no nosso religare com Deus. No latim diz religar. Esse é minha volta à presença de Deus. Porque o homem, por questionar os seus hábitos, ele acaba, por sofrer influências externas, modificando de uma forma bem cirúrgica a sua forma de agir e de pensar. Como se modifica uma cultura? Tem duas formas de modificar uma cultura. Uma internamente, por exemplo, a tribo indígena, eles têm a cultura deles, o antropólogo diz assim, o missionário não pode ir na cultura indígena, porque se ele for lá, ele vai modificar os hábitos dele. Por isso que eles questionam, mas depois eles usaram os próprios missionários para estudar os conceitos de uma tribo. Quando essa tribo, através de pesquisa, foi descoberta, que eles levariam meio milênio para mudar a tua cultura, porque um homem interno ele poderia pensar de uma forma dinâmica diferente com relação aos seus hábitos e modificar. Agora, quando eu tenho uma influência externa sobre essa cultura, provavelmente não vai levar milênios, pode levar uma década. O que eu quero dizer com tudo isso? Nós estamos sofrendo uma influência externa na nossa forma de cultuar, de agir. E o indivíduo, por conta disso, principalmente no Brasil, que nós nunca sofremos essa influência externa de nos impedir de ir ao culto, né? Ele vai desenvolver algumas questões que podem ser até patológicas, que vai fazer ele adoecer e, de fato, ele não conseguir nem ter uma cognição real com o que está acontecendo, influenciado por algumas questões patológicas. Machado de Assis, ele, no livro dele, em Dom Casmurro, ele fala sobre a vestimenta do carioca, e ele diz a forma como o carioca se vestia. Nós usávamos calça com presilhas, colocávamos, era uma roupa totalmente diferente. Mais ou menos aí por volta de uns 100 anos para cá, se a gente olhar para trás, 100 anos, a gente vai ver que a forma de vestir do cidadão mudou, porque nós questionamos os nossos hábitos. Só que nós temos que ter cuidado quando questionarmos esse hábito, porque eu encontro algumas pessoas pela rua dizendo que não vou mais à igreja porque eu não preciso dela. Sim, nós precisamos sim da igreja, nós precisamos da comunhão, encontrar com o irmão. Nós questionamos esse hábito que nós tínhamos anterior, mas como igreja de Cristo, nós temos que nos preocupar, observar os nossos irmãos, aqueles que desenvolveram alguma patologia, alguma enfermidade, que de alguma forma precisam, porque nós estamos ainda dentro de casa, e dentro de casa nós precisamos perceber cada componente da nossa família, como eles estão se comportando, se precisam de ajuda, porque vai chegar uma hora que nós vamos ter que sair. Aí esse indivíduo, enquanto esse que questiona os seus hábitos, ele é a igreja. Então esta igreja, um dia ela vai se reunir no templo. E os pastores, eu tenho certeza que têm orado e têm se preocupado com isso. Então, eu penso, a igreja em tempo de pandemia, esta igreja, ela está se reinventando na sua forma de pensar. Porque quando nós voltarmos para dentro do templo, encontraremos o mesmo templo, no mesmo lugar, as coisas exatamente onde nós deixamos. O que não vai estar exatamente onde nós deixamos são os nossos pensamentos. Aí nós precisamos, de uma forma bem estrutural, pedir a Deus para que nos ajude aí nessa caminhada de retorno ao templo. Christian, está aí minha palavra, Deus nos abençoe. Agora a Viviane está contigo aí, passar a palavra para ela. Amém, meu amigo. O que nós podemos ver aqui, diante da orientação que o pastor Adir trouxe para nós, é que a igreja de Cristo Jesus, ela está aberta, ela não está fechada. E por que a igreja de Cristo Jesus está aberta? Porque as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja que somos nós. A igreja sou eu, a igreja é você. E com isso nós vamos estar assim nesse momento, convidando a Vivi, depois nós vamos estar assim, abrindo as perguntas. Você que tem alguma pergunta a ser feita, pode estar assim fazendo nesse momento. Você que tem alguma dúvida e tem algum posicionamento a fazer, você pode estar assim colocando. Nós vamos estar assim chamando a Vívia. Vamos estar se chamando a Vívia para poder estar assim, nos abençoando nesse momento. A Vívia, ela é psicóloga da nossa igreja, já nos abençoou grande poderosamente lá com a palestra, e a igreja ela pôde beber
do que foi ensinado ali. Uma grande mulher de Deus, é também educadora religiosa, e eu creio que, assim como o pastor Adi trouxe instruções para nós vindos dos céus, ela também as trazer nessa manhã. Deixa eu compartilhar minha imagem aqui com ela. Olá, bom dia, minha querida. Bom dia, minha querida. É um prazer. Graças ao Pai, Deus te abençoe. É um prazer estar com vocês mais uma vez, com esse povo bonito, as pessoas que nos acompanham pelo Facebook. E é muito bom esse nosso reencontro, principalmente para conversarmos um pouco sobre esse tema, a igreja em tempo de pandemia. E na proposta que você conversou comigo sobre esses efeitos desse isolamento, ou desse afastamento social na saúde mental das pessoas, dos sujeitos que compõem tanto a igreja quanto a sociedade, né? Inicialmente, eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre essa questão dessa relação de isolamento. Nós sabemos que, ao longo da história, e eu sempre gosto de começar com um ponto histórico, aquilo que a gente mais... São vários modelos de isolamento ou de afastamento. A gente tem, em especial, aquilo que nós conhecemos bem, a história da lepra. E é algo que nos remete a essa questão de isolar. A gente sabe que, por exemplo, no Brasil, em 1924, começa-se a ponderar com muita veemência essa relação de afastar o sujeito da sociedade. Sempre houve, mas em relação a leis proibitivas, né? Então, a gente sabe que ao longo da história, início do século XX, meados do século XX, a gente tem essa relação Viviane, muito forte em afastar. Viviane, Oi. deixa eu só te interromper um pouquinho, porque o pessoal está comentando que o som está um pouco baixo. Tá baixo? É. Deixa eu aumentar o volume aqui então, porque o Adi fala Ao mais vivo é alto. assim mesmo. Eu falo um pouco mais baixo, ele consegue falar mais alto. E agora, tá melhor? Tá melhor aí, pessoal? Melhorou. Vai lá, meu querido, pode dar continuidade. Tá melhor? Tá melhor. Tá, eu vou tentar falar um pouco mais alto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o fone de ouvido, que aí eu acho que talvez fique melhor para vocês me ouvirem. Vamos ver. E agora? Sonda com o pessoal aí para ver se está melhor. A escuta. Posso continuar? Agora tá bom. Então, que bom. Continua, minha querida. Tá bom. É bom que a galera tá antenada e vai sinalizando aí. Qualquer coisa você me chama, porque eu só tô me vendo, não tô te vendo. Tá bom. Então como eu estava dizendo, em relação a... Só para fazer um ponto histórico em relação ao isolamento, em 1924 que a gente tem essas internações compulsórias, principalmente aqui, né? Em relação à hanseníase. Então, isolar uma pessoa diante de uma situação crítica de adoecimento é algo que, ao passo da história, por questões higiênicas, ocorreram. A gente tem outros modelos de isolamento, a gente tem até no sistema prisional, manter uma pessoa isolada, e no sistema de saúde, pessoas que ficam em isolamento, em áreas de isolamento, e tudo isso tem as suas implicações, né? Voltando ao ponto da hanseníase, a gente sabe que na época e quando se tem esse processo histórico, as pessoas, os vizinhos delatavam as pessoas que imaginavam-se que estavam doentes e as pessoas eram retiradas das suas casas à força e levadas para isolamento. Então, há uma força muito grande em relação a retirar esse sujeito e ficar em algum lugar, que eram os grandes leprosários que nós temos, a história conta, né? A gente vai vendo isso desde muito cedo na história da construção do povo do Oriente, do Ocidente, na verdade, e
a gente vê no Brasil, então, esses processos que foram ocorrendo. Hoje, nós vivemos um momento que, claro que tivemos outros momentos de pestes ao longo da história, mas falando de algo mais que é tão marcante como a história da hanseníase, que hoje conhecida, mas que antigamente, né, tinha o nome de lepra, a gente vê que hoje nós vivemos um processo de isolamento, muito falado. Fique em casa, se isole, regras para afastar as pessoas umas das outras, desse convívio social. E isso tem um fator de implicação muito grande, né? Que tem um ponto positivo, que é o cuidado que nós precisamos ter. Esse afastamento traz uma segurança tanto para o outro quanto para nós, para pessoas que entendem ou que percebem que não tem nenhum comprometimento de saúde mais grave, mas também para as pessoas, principalmente para aqueles que estão em grupos de risco, pessoas acima de 60 anos. Ou seja, é um cuidado que precisa se ter com o outro. É uma necessidade de olhar para além do meu jardim, né? Então, esse cuidado precisa perpassar as fronteiras das nossas residências, das nossas casas, do nosso trabalho e ir para o outro. Então, esse cuidado com esse outro que se apresenta é muito importante. É uma consciência de si e uma consciência do outro, que nos traz hoje, falando no nosso Brasil, essa relação. E com isso, todos os grupos são afetados. As igrejas, qualquer instituição, o trabalho, enfim. E, ao mesmo tempo, para um país que é tão caloroso na sua afetividade, nos encontros, nessa relação, também o sujeito começa a sofrer algumas alterações, implicações, os medos começam a surgir. E principalmente a nível da ansiedade. O Brasil, em meados do ano passado, 2019, a OMS nos informa que o Brasil é o país número 1 em ansiedade. Então, imagina. Por que ansiedade? A ansiedade é do pensamento. A ansiedade é uma característica natural e importante do ser humano. Mas ela também, em níveis elevados, ela traz o adoecimento. Porque eu penso muito, eu me preocupo muito e o e se fica muito, muito evidente. Então, e se eu ficar doente? E se eu perder o emprego? E aí começa toda aquela questão, vou perder o emprego, não vou ter como cuidar da minha casa, pagar as minhas contas. Nós, por relações econômicas, nós não temos, a maioria da população, acredito eu, que não tem um fundo de segurança, onde, se eu ficar 2 anos sem trabalhar, eu posso me manter. A relação laboral, ela é muito imediatista, né? A gente trabalha para pagar as contas atuais. Então, tudo isso vai afetando o sujeito de uma forma que começa a incomodar a nível do pensar. E ficar em casa, para muitos, também tem as implicações, porque eu não posso sair, eu não posso fazer as minhas compras, eu não posso ir à casa das pessoas que eu gosto, eu não posso ir à igreja, eu não posso ir a lugar nenhum. Então, esse afastamento social que nós temos a necessidade de viver no momento, traz para muitas pessoas um sofrimento psíquico muito grande. Então, hoje a gente vê que tem muitas pessoas que estão... parece que eu recebi uma mensagem, não tenho certeza. Tá, tudo bem. Para muitas pessoas, a relação de adoecimento começa a ir a níveis da depressão. Porque, veja bem, a ansiedade, ela começa a ficar muito alta. Medo excessivo de se contaminar, preocupação de, se eu pegar o vírus, eu vou passar para um familiar meu, eu vou contaminar outras pessoas. Então, não é somente
o que vai acontecer comigo, mas o que eu posso fazer com outras pessoas. E praticamente em todas as residências, nós temos alguém que precisa de cuidados mais extremos. E aí, então, voltando à questão da hanseníase, a gente tem algumas pessoas que começam a elaborar e a desenvolver o medo, que a gente chama de a síndrome do leproso, que é, eu sou uma pessoa que posso contaminar outra. Então, como é que eu lido? E eu tenho recebido muitas pessoas com níveis de ansiedade elevadíssimos, porque elas começam a dizer o seguinte, eu vou pegar esse vírus, e eu acho que eu peguei, e eu já estou contaminando as pessoas que eu amo, eu vou matar alguém, e aí começa todo a nível de pensamento, e o adoecimento fica muito exacerbado. Então, crise de ansiedade, ataque de pânico. Peraí, deixa eu ver que parece que eu estou me ouvindo em outro lugar aqui. Viviane, você entrou lá pelo teu celular, pode Parece que eu não sei onde é que eu estou agora, Christian. entrou lá pelo... Computador? Não, pelo celular. Então eu estou pelo celular? Deixa eu te conectar aqui. Espera. Pronto, foi, resolvi aqui por aqui mesmo. E eu estou aonde agora? Pelo celular ainda? Continua no celular. Ah, tá. Eu acho que deu um delay aqui, ok. Bem, voltando. Então, essa ansiedade, ela pode potencializar, na verdade, para um processo de depressão. Por quê? Algumas pessoas, ao ficar em casa, e aí vem aquela questão restritiva desse movimento, né, de ir e vir, essa relação que eu posso ter com o passeio, isso fica muito exacerbado. Algumas pessoas com idade mais avançada ou mais idosas gostam muito de sair de casa. Então agora, o fazer a compra, pagar uma conta, ir a algum lugar, visitar um filho, um neto, um vizinho, isso não é possível no momento. E isso começa a trazer esse caráter de inutilidade. Então, os filhos que passam a fazer as compras, ir à farmácia, e aí aquilo que eu gostava de escolher no supermercado, eu não posso mais fazer, e isso para muitas pessoas. Então, isso tem um caráter psicológico e emocional, afetivo, que são coisas que nós, no dia a dia, a gente não dá muito significado, a gente não observa muito as coisas ao nosso redor. Mas quando nós temos uma relação proibitiva, ou de afastamento, ou de reclusão, isso faz muito sentido. Então, basicamente, esse ato simples de pagar uma conta e ficar numa fila, que é algo cansativo, a exemplo, mas que isso não posso mais fazer. Então, isso traz um sentimento de inutilidade. E também, ao mesmo tempo, a gente tem aí uma avalanche de informações nas redes sociais, na mídia, enfim, todos os mecanismos de comunicação muito preocupantes. E isso tem um fator adoecedor muito grande, porque é um sentimento do perigo constante. Eu posso me contaminar, eu posso contaminar outra pessoa, e se eu pegar... E aí, com isso, começa a relação de trabalho, então começa tudo a misturar, as contas que eu tenho que pagar, o dinheiro que eu não tenho. E isso é muito preocupante quando, principalmente, essa pessoa já tem ansiedade, né? Ansiedade a nível mais exacerbado, porque, como eu disse, ansiedade todos nós temos, e é ela que nos faz acordar de manhã, ir trabalhar. Então, isso fica muito crítico. E isso pode trazer adoecimento. Então, uma coisa que eu tenho observado muito hoje em dia são pessoas que estão tendo ansiedade ou crises de ansiedade, ataque de pânico. E aí, olha uma implicação que a gente vê no nível da saúde mental, é que a crise de ansiedade ela tem sintomas físicos.
Então, sensação de sufocamento, palpitação, o coração fica acelerado, sudorese, falta de ar. Quando isso ocorre, algumas pessoas dizem assim, eu já estou com esse vírus, mas ela não dá conta dos sintomas do coronavírus. Ela já acha que aqueles sintomas que ela experimenta é o reflexo da doença. Então, há preocupação muito grande, e aí eu preciso ir no médico, mas eu não posso ir no médico. E a gente precisa pensar um pouco nessa correlação da análise crítica do que eu estou sentindo. Então, os níveis de ansiedade ficam altíssimos e aí a pessoa começa a ter um conjunto de sintomas que são pertinentes à crise de ansiedade ou até mesmo um ataque de pânico. E aí qual é a diferença de uma crise de ansiedade para um ataque de pânico? A ansiedade, eu penso que isso pode me levar à morte, que eu estou com falta de ar, e isso eu vou ficar doente, mas no ataque de pânico a pessoa tem certeza que vai morrer, porque os sintomas são extremamente severos e o que se pensa, eu vou morrer, eu vou morrer. Então há essa diferença entre uma crise de ansiedade e um ataque de pânico, mas os sintomas são muito parecidos e similares. Com isso, a pessoa pode deprimir, então ela fica triste, eu não posso mais fazer o que eu quero, não posso ir onde eu desejo. E aí a gente tem uma retroalimentação, que a ansiedade potencializa para a depressão, eu fico mal, eu fico triste, eu fico preocupada, e aí gera ansiedade. Então, tudo isso vai trazendo um sofrimento psíquico muito grande para muitas pessoas. Ao mesmo tempo, a gente também precisa pensar que há um caráter, todas as coisas ruins, a gente pode pensar que também pode ter um caráter positivo, né? Alguma coisa boa a gente precisa tirar disso. Então, as relações, o convívio, o cuidado, a preocupação, que quando não é exagerada, leva a um significado maior para essa família, para esse grupo que se pertence. A questão igreja, quando a gente fala de igreja, esse contato, esse mecanismo que passamos a utilizar das redes sociais, nós podemos ter encontros virtuais, mas mais pertencentes, igrejas que estão mais conectadas, as pessoas que estão se vendo mais, amigos que voltaram a se falar, enfim. Em meio a tudo isso, a gente ficar olhando só os pontos negativos também é adoecedor. Mas a gente pode pensar, exemplos, geralmente no processo de terapia, quando fala, mas é muito triste, eu não posso fazer o aniversário da minha mãe, da minha avó, ou do meu filho, ou qualquer comemoração que se tenha, a gente não pode estar junto. Então, eu sempre proponho, nesse cuidado, que por que a gente não pode fazer por aplicativos? Por que cada um na sua casa não pode comemorar e dizer um para o outro, mandar um vídeo? Tem alguns aplicativos que as pessoas usam que elas criam salas com várias pessoas. Então, isso é algo que a gente pode pensar que também podemos fazer algo diferente com tudo isso, que tem algo bom para se tirar desse momento que estamos vivenciando e passando. Esse olhar que podemos ter para a saúde do outro, esse cuidado, sair um pouco do individualismo e pensar no outro, pensar que eu também posso promover a saúde do outro, né? Tendo do outro lado aquele que pode desenvolver a síndrome do leproso, mas ao mesmo tempo a gente pode olhar e pensar, eu posso ajudar. A minha atitude ajuda outras pessoas, salva outras vidas. Então, quando a gente tem aí a campanha usar máscaras, de modo geral, então eu preciso usar uma máscara para me proteger e para que eu não contamine outra pessoa, se eu tiver, porque eu posso ser assintomático. O cuidado com esse outro que também pertence a mim nessa relação, isso é muito importante, porque nós precisamos do outro. Tem um filme muito legal que eu gosto sempre de indicar, é o Náufrago, que quando ele está naquela ilha, não vou dar aqui spoilers do filme total, mas assim, ele está numa ilha e a gente vê essa relação do isolamento, como se dá, o sofrimento psíquico que se enfrenta, e ele precisa construir uma relação de pertencimento com alguém.
Então, isso é algo muito importante, né? Que um outro que surge na minha vida, na minha experiência, é algo que eu posso sinalizar de bom, perceber de bom. Então, principalmente, essa relação que se estabelece desse isolamento, eu sempre gosto de dizer o afastamento social. A palavra isolamento, ela é drástica, mas às vezes precisa-se para poder ter um impacto de preocupação. Mas isso também eu posso tirar disso algo para que eu possa crescer com esse outro que se apresenta para mim. Uma questão que eu quero pontuar é quando a gente vai dar essas informações para pessoas, para crianças, de uma geral para todo mundo, mas principalmente para as pessoas de mais idade. A família precisa estar atenta a essas informações proibitivas. E a gente, às vezes, quando vai dizer, você tem que ficar em casa, a gente briga, você não pode sair, e você vai morrer. Olha como a gente assusta, olha como a gente potencializa esse medo. A gente não está educando, a gente está agredindo. Então, é uma questão mais de consciência, de trato, porque proibir é alguém que, principalmente esses que estão numa faixa de risco, a gente proíbe, a gente briga, e isso é muito nocivo para essa pessoa. Ouvir isso, como assim? Eu gosto tanto de sair, eu gosto tanto de visitar, eu gosto tanto da minha comunidade de fé, de estar lá, e agora não posso, alguém que escolhe o que eu digo que eu vou comer, mas não traz o que eu gostaria, eu tenho que pedir, e aí tira desse sujeito a autonomia, no momento em que ele ainda não está necessitando disso necessariamente, né? Não está acamado, não tem algum comprometimento físico ou mental que o afaste de fazer as suas compras, pagar as suas contas. Então a gente precisa até para informar e para conversar, não potencializar o medo, conversar. Eu sempre coloco a importância da família falar por vídeo, quando estão mais distantes, quando não podem permanecer, mesmo que uma distância no portão. Enfim, de qualquer forma, fazer esses encontros. Dia das Mães está chegando, e esses encontros familiares, no momento, eles não são, não é que não são necessários, mas precisam ser evitados no momento. Aquele almoço que, olha quantas implicações se tem. O almoço de domingo, do Dia das Mães, a corrida para fazer o almoço, vamos fazer um churrasco, aquelas compras de presentes, isso tudo nos foi tirado no momento, de certa forma. Mas a gente pode pensar que a gente pode fazer diferente, a gente pode fazer encontros, todo mundo, mandar um vídeo, se não puder, fazer uma sala de bate-papo, que a família converse, fazer um almoço na sua própria residência e a gente vai comemorar junto. Então, isso é algo que pode fazer uma diferença para essa mãe, para essa filha, para essa família, nesse encontro de pertencimento, nesse momento em que a gente precisa se afastar. Não dá para almoçar com a minha mãe, mas a gente pode fazer alguma coisa. Ao invés de sofrer com isso, a gente pode fazer disso um trampolim para construir relações melhores até, né? A gente vai observar que isso traz e promove saúde mental. Uma outra coisa também é que esse estar em casa, a gente ouve muito dizer, não é férias, né? Porque férias a gente muda tudo, mas é muito difícil se comportar de forma e de um modo diferente no momento em que é necessário, eu não posso sair. Então, férias, ela tem prazo, a gente programa, não estamos em férias. E a rotina muda. E uma coisa que é muito observável é a falta do relógio. Quando nós vamos ao shopping, nós não temos no shopping relógios, estrategicamente. Você não tem que ver a hora no shopping. O dia, a noite, não existe no shopping. E nas nossas casas a gente não tem, devido à tecnologia, o celular é o tempo todo o relógio. Mas a gente pode observar. Até um tempo atrás, o horário era muito importante. Ir para a escola. Claro que tem escolas que estão fazendo online, mas não é a mesma coisa. O modelo mudou. Então, a gente não tem essa conexão muito forte, principalmente quem está em
em casa definitivamente, que ainda está fora do ambiente de trabalho. Então, esse horário, e aí seria bom o relógio. O relógio nos sinaliza o tempo, porque há uma relação temporal. Que dia é hoje? Algumas pessoas me dizem, eu não sei que dia é hoje, eu não sei nem que horas são, eu só sei que é um compromisso que eu marco que eu tenho que ir, mas eu me perco no tempo. Não sei o horário que ocorre as coisas mais. Então, a gente precisa se conectar ao tempo. Então, talvez um relógio que nos sinalize, é hora do almoço, é hora de dormir, eu preciso levantar, porque fica tudo muito perdido, tudo muito bagunçado. E antes a gente estava uma conexão muito forte com o tempo. Tempo do filho para a escola, o tempo do trabalho. Pessoas que estão trabalhando em casa, elas me relatam muito isso. Que eu me perco, dependendo do trabalho, eu me perco, eu não sei, o meu horário de almoço ficou bagunçado, porque eu estou trabalhando na sala, porque eu não tenho um escritório para trabalhar. Então, olha quantas implicações. Então, para isso, a gente pode pensar nesse relógio que nos norteia, o calendário, ficar atento, ter uma sinalização do dia, da semana, questionar se eu tenho sintomas, eu preciso questionar, mas esses sintomas são pertinentes? O que está ocorrendo comigo? Isso será que é realmente? Preciso questionar, porque vai acreditando que aquilo que é verdade, isso vai gerando uma exaustiva angústia, né? E a prevenção, que é ainda o mais indicado para que se cuide de tudo que está ocorrendo. Então, eu preciso ter esse caráter de prevenção, o cuidado que a gente tanto ouve falar, evitar as informações gritantes e preocupantes. Há um fator importante que é as informações que a gente tem pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, porque eles querem vender notícia, né? Então, notícia tranquila, suave, não vende, não dá visualização. As coisas mais drásticas é que impactam, as imagens gritantes. E ficar vendo isso todo dia, o tempo todo, se você liga a TV, o tempo todo eles falam da mesma coisa. E cada dia mais índices, mais preocupações. Ficar atento, então, a essas informações, mas principalmente por canais que se sinta mais seguro. Nós temos o Ministério da Saúde, nós temos lugares que deles é que as informações são tiradas, né? Não estou dizendo para não assistir, mas tentar evitar essas informações mais drásticas, porque isso tem uma afetação muito grande. E, como eu disse, principalmente para quem tem já uma questão da ansiedade mais exacerbada. E voltando ao dado que eu dei, que o Brasil é o país número 1 em ansiedade, então olha como é que a gente se relaciona com isso. Os medos que nós temos estão relacionados à ansiedade, medo do desemprego, medo do que vai acontecer, essa catástrofe mundial que está ocorrendo. Então, olha quantos medos vai nos potencializando ao adoecimento. Então, para encerrar, eu pontuo que a gente vai ter atenção ao que nos ocorre, à doença, mas a gente também pode pensar que nós podemos tirar coisas boas desse momento. A gente sempre pode buscar não transformar o todo, mas tirar disso uma aprendizagem, aprender com isso, repensar os nossos conceitos, os nossos valores, as nossas relações, aquilo que de verdade pode nos construir como cidadãos melhores, né? O limite entre o meu portão e o outro, as minhas relações religiosas, como eu me estabeleço com isso, a minha experiência de fé, tudo isso pode fazer com que nós cresçamos, para que qualquer outro enfrentamento que venha nos ocorrer, nós estaremos possivelmente mais prontos para lidar melhor com esse lugar obscuro ou inusitado que pode surgir nas nossas experiências de vida. Ok? Essa é a minha palavra nessa manhã com vocês. Amém. Viviane, aqui tem umas perguntas aqui.
e eu quero resgatar algumas. Primeiro eu vou fazer para você, depois eu vou fazer para o Tá. pastor Adi. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, da Roberta. Roberta Teixeira. Pergunta o seguinte: quais os possíveis transtornos psicológicos que a pessoa pode vir a adquirir pós esse efeito de isolamento? Então, Roberta, algumas a gente tem, né? Hoje, o transtorno de ansiedade generalizado, que é algo que a gente pode passar a ocorrer. Muitas pessoas estão vivendo no momento do estresse, então futuramente o estresse pós-traumático é algo que, no campo da saúde mental, há uma, não expectativa, mas já é algo que a gente sabe que possivelmente vai ocorrer por conta da ansiedade. Então, esses transtornos ansiosos, né, de origem ansiogênica, eles são mais os esperados, seguidos da depressão, né? Olha, eu vou dizer assim, que nesse momento que nós estamos vivendo, para muitas pessoas, é o momento do trauma. Então, alguns psicólogos americanos, eles dizem o seguinte, né, e a gente vai ver um pouco disso na literatura, para alguns, porque sempre tem aquelas controvérsias. Mas no momento do trauma, a gente não tem muito o que fazer. Então, e aí olha que interessante. Quando a gente fala de ansiedade, a gente tem essa questão da subida e das informações. A gente busca evitar que aquilo continue crescendo. Mas como a gente está vivendo uma pandemia, e aí tem essa coisa da subida dos casos, o aumento de casos, isso potencializa o estresse, porque o estresse vem, essa fonte estressora, ela não cessa. Por que não cessa? Cada dia que passa é uma informação mais aterrorizante, mais aterrorizante, mais números, mais números, mais números. Esse sujeito, como é que funciona? Então esse processo é o processo do trauma. O pós-trauma é que vem depois. Então, ainda não temos essa relação é muito forte, alguns já experimentam, mas o pós-trauma, porque enquanto experimenta o trauma, você não está no pós, né? Já é básico. Só depois é que isso vai ocorrer. Então, possivelmente, os transtornos ansiosos, estresse pós-traumático, ansiedade generalizada, ataque de pânico, eu vou dizer que crise de ansiedade, eu vou dizer que esses são bem esperados, e a depressão em si, né? Tem uma pergunta aqui da Fabiana Azevedo, que está dentro do que você falou, e como podemos cuidar do nosso emocional para não desenvolver o toque após a pandemia. Por exemplo, tem pessoas que estão tomando o hábito de lavar muitas mãos. Aí naquele hábito ele não limpar várias vezes a casa ao dia, outras coisas semelhantes a ela. Qual o nome da pessoa? Eu não consegui entender a pessoa. É Fabiane Azevedo. Fabiane, excelente sua pergunta. Essa relação com o toque é algo que realmente tem aparecido e tem ficado muito evidente, né? Porque olha a implicação, lavar as mãos, higiene. Então, olha como isso afeta essa pessoa. Então, e aí, olha, tá vendo como porque é uma relação também, o transtorno obsessivo é do pensamento, e o ato compulsivo é a repetição. Então, isso comprova que eu estou certo. A crença que se tem no toque olha, como eu estou certo, tá vendo como eu tenho que me prevenir, como eu tenho que lavar as mãos. E aí, dentro de um processo de atendimento, de tratamento para o toque, a gente vai sempre fazer um questionamento socrático, né? Também dentro disso. E psicoeducação, que a gente chama. Eu preciso ver quantas vezes eu preciso lavar as mãos. Por que eu tenho que usar álcool em gel? Quando é que eu tenho que utilizar? Então, mas é um processo extremamente doloroso para quem agora experimenta e quem já tem toque, que vai ter essa relação do cuidado o tempo todo.
Então, eu preciso tomar banho, eu preciso lavar o corpo. E quantas vezes quem tem toque vai fazer o ato repetitivo? Então, como é que a gente questiona isso? Aí vamos pensar. Eu sempre coloco isso. Tá, eu lavo as minhas mãos porque elas estão sujas, mas quantas vezes eu preciso lavar? E a gente sabe que lavar, você está tirando a oleosidade, então você está abrindo portas. Algumas pessoas fazem feridas. Então, ou seja, essas feridas que eu faço ao lavar exacerbadamente, elas abrem portas para outros adoecimentos. Então, eu preciso questionar esse ato repetitivo, né, de lavar. Então, de verdade, ao invés de fazer algo positivo, eu estou trazendo algo nocivo para mim, porque está ferindo, porque principalmente lavar as mãos, quem tem toque, geralmente, ou às vezes, lava tanto que fere. Fica toda ressecada as mãos, dá feridas, rachaduras. Essas rachaduras são portas para a entrada de germes, bactérias. Então, eu preciso questionar isso. Então, eu não estou me cuidando. E aí é algo que realmente é muito importante. Quando com toque, essa pessoa precisa de ajuda psiquiátrica, medicamentosa e psicológica para tratar esse processo e para acompanhar esse processo, né? Porque realmente é muito doloroso. É o questionar. Vai sempre ser isso. Eu preciso questionar essa crença, porque no toque tem essa acredita-se. Então a gente vai trabalhar questionando essa crença. Tem mais duas perguntas aqui para você, Viviane. Depois a gente vai estar assim, passando para o pastor Adi. Ok. Um é do Denilson Siqueira, e tendo a pergunta que ele faz, né, do contexto, Viviane, vendo que o Covid-19 tem efeitos arrasadores em pessoas de idade avançada e imunodeprimidos, a questão psicológica também é um fator para piorar a situação do indivíduo? Aí, dentro dessa minha pergunta, ele também completa. Se eu estiver muito abalado psicologicamente, o meu sistema imunológico é afetado? A gente sabe que é imunologicamente deprimido, né? Pessoas que já têm uma experiência de adoecimento, a gente sabe que ela está mais fragilizada. O sistema imunológico, nós somos um todo, nós não somos só corpo, né? Tem essa relação psique, tem todas as relações físicas. Então, obviamente, isso já não é bom, né? Quando alguém está imunologicamente deprimido, por questões de perdas, de luto, a gente sabe que são fatores mais fáceis para adoecimentos, para um resfriado que chega. Então, realmente, esse é algo que precisa ser cuidado. E a primeira pergunta dele, ele fala sobre as pessoas que estão em grupos de risco, né? Você pode repetir a pergunta? Porque deu um delay quando você fez. Eu vou resgatar a pergunta aqui em cima. Dentro aqui, vemos que o Covid-19 tem efeitos arrasadores em pessoas de idades avançadas e imunodeprimidas. A questão psicológica também é um fator para piorar a situação do indivíduo? Fica basicamente na mesma resposta que eu dei, que foi a última pergunta dele, né? Olha o medo, né? Se eu estou no grupo de risco, então eu posso... e aquilo que vem sempre eu posso pegar a Covid e eu posso morrer. O morrer é o final, né? Então, essa pessoa, ela vai ter ansiedade, talvez. E aí, olha só, quando eu falo de ansiedade, a gente precisa entender assim. Mas tem pessoas que não ficam assim. Tem pessoas que lidam super bem, que elas não têm essa ansiedade patológica. Obviamente não. Cada um lida, por isso que cada um de nós somos um, né? A nossa experiência de vida, como nós fomos criados, a nossa formação, enfim. Tudo isso, a nossa personalidade, tudo isso vai implicar. Mas se essa pessoa já tem uma preocupação, isso também pode ser gerado devido a tantas informações, é claro que vai afetá-la, ela fica com mais ansiedade, aí qualquer coisa ela já tem um medo. Então, eu tenho tido contato com pessoas mais de idade,
ou que estão em grupos de risco, que elas estão super assustadas, com medo, porque assim, ó, a informação é essa, você pode ficar extremamente comprometido se você pegar. Então, olha o susto que se dá, voltando às pessoas acima de 60 anos. Então, isso realmente pode afetá-las, e muitas têm sido afetadas, sim, né? Eu tenho tido muitas informações e procura de pessoas que estão nesse grupo, muito preocupadas quanto a isso, e aí acabam se isolando mais ainda, e isso acaba potencializando mais adoecimento para elas, até mesmo no nível emocional. Elas não podem mais fazer uma caminhadinha que faziam, uma pessoa que tem algum comprometimento, sair de manhã, tomar um solzinho, às vezes apartamento, às vezes não tem. Então, nem o sol eu estou vendo mais. Então, realmente, isso pode deprimir, pode trazer ansiedade, entre outros comprometimentos. Então, o que é necessário a gente precisa ver como é que eu posso tentar lidar com isso da melhor maneira possível enquanto a gente está nesse trajeto, né? Nós não saímos dele ainda, então a gente vai tentar da melhor forma passar por esse caminho, mas nós estamos nele, não tem como fugir. Então a gente vai enfrentar. Enfrentar como? Como a minha abordagem é cognitivo-comportamental, a gente vai sempre trabalhar o que eu estou pensando. O que eu estou pensando é verdade? É de todo verdade? O que pode acontecer? Aí a gente tem sempre uma resposta no pensamento. É verdade que isso pode acontecer? Sim. Quanto de verdade isso pode acontecer? Então a gente vai fazendo esse questionamento, porque senão a gente entra num looping. E aí o que as pessoas me dizem? Eu não consigo não pensar. Eu penso 24 horas nisso. Aí vem insônia, né? Começa a comer mais ou comer menos. Então, enfim, são muitos comprometimentos que podem surgir. Não sei se respondi a pergunta dele, acho que é Diniz. Sim, eu peço até desculpa às pessoas que fizeram mais perguntas, mas eu vou direcionar a última pergunta para você, Viviane. Sim. E é da Adriana Vicente, que é minha esposa. Uhum. Como podemos tirar algo de bom de tudo isso? No caso de quem já está muito estressado devido às informações negativas. Uhum. Bem, quem está muito estressado devido a todas as informações, né, Adriana, a gente precisa primeiro tentar parar e pensar, né? O que está fazendo com que eu pense isso e com que eu me estresse tanto? Quais as fontes estressoras? Há fontes estressoras fundamentais que estão ocorrendo. Então, o que eu estou pensando? Porque é no pensamento. Quais as situações que estão ocorrendo para que eu fique tão estressado? E aí a gente vai pensar, é por conta do trabalho, é o medo da doença, é porque eu estou em casa, é porque a rotina mudou, a rotina de todo mundo praticamente mudou. E quando a rotina é aquilo que a gente faz no dia a dia, a gente tem que se dar conta da rotina. Essa rotina mudou, o estresse aumentou, agora o filho que está em casa direto, é o marido, é a esposa, é isso, é aquilo, tem que fazer, agora eu preciso fazer outras coisas, o medo. Então, a rotina modificou. O que eu fazia todo dia, eu não estou fazendo mais. Então, são fontes estressoras. Então, a gente para e pensa, vamos sentar aqui e vamos tentar ver o que é que está nos estressando. Porque não é um estresse único, é para todo mundo. Como é que você vê isso? Conversar com as crianças, né? Porque as crianças estão sendo afetadas também, não vai dar tempo de falar. Mas as informações, os adultos conversando, aquele medo, e a criança brincando lá no cantinho, a gente pensa que ela não está dando conta, ela está dando conta sim. E ela não tem ainda, é uma esponjinha, né? Até isso é muito perigoso para a criança, como a gente trata. Não é esconder, mas é como a gente pontua isso dentro de casa, né? E uma outra questão, Adriana, é buscar ajuda. A psicologia hoje, principalmente na atualidade, a gente tem, eu não posso ir porque está no consultório, mas a gente tem atendimento online. Então, é isso aqui que a gente está fazendo. Então, eu posso buscar ajuda, eu preciso buscar ajuda, porque para verificar até que ponto isso está me afetando, se eu estou me sentindo mal, se eu estou a níveis gritantes de estresse. Então, buscar ajuda sempre é a melhor opção para tudo. Buscar ajuda com profissionais que possam caminhar junto,
tratar essas relações do estresse, da ansiedade, da depressão que possam vir, entre outros. Ok? Agora você vai falar com a Dina, é isso? Sim, mas de antemão eu já queria te agradecer, Viviane, por tudo. Queria que você deixasse aqui também o seu contato, o endereço do seu consultório, para que as pessoas estivessem interessadas em entrar em contato com você, te procurar, te ligar, tá bom? Então, o meu consultório ele fica em Queimados, e eu vou deixar meu telefone, tanto atendimento presencial quanto online, é o que eu já faço antes mesmo desse momento, que é o telefone 21 992 510185, ok? Amém. Se alguém precisar, pode entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, a qualquer momento, a qualquer hora. Eu agradeço muito o convite e espero ter podido contribuir de alguma forma com alguém, com vocês e nesse seu projeto bonito de esclarecimento, tá bom? Um grande beijo e eu vou passar para a Di. Tá bom, Deus abençoe vocês, tá, minha querida? Tá, obrigada. Bem, nós tivemos aqui agora os esclarecimentos em si para a nossa saúde mental, o quão importante é e o quão enriquecedor foi isso tudo para nós. Agora vamos direcionar e finalizar, juntamente com o pastor Adi Ferreira. Temos algumas perguntas aqui na área da teologia, para estar assim compartilhando com o nosso querido amigo pastor Adi. Então, vou compartilhar a tela com ele aqui agora. Sim. Ô, meu amigo, voltamos. Sim, estamos aí. Então, tem algumas perguntas aqui, eu vou fazer para você. Sim. Dentro delas, isso aqui. Esse é um novo momento que a igreja está em si vivendo, ou seja, a igreja está presenciando. A igreja, as pessoas estavam acostumadas a adorar a Deus dentro do templo, só que o templo fechou. E com isso, algumas pessoas têm ficado meio perdidas por não ter o hábito, às vezes, de a mesma adoração de Deus que tinha no templo, não tem dentro das suas casas. Teologicamente, como você pode estar assim orientando essas pessoas para que essas pessoas possam encontrar o mesmo Deus que encontrava lá no templo, encontrar também dentro das suas casas? O interessante da gente pensar, a gente voltar lá na igreja primitiva, né? A igreja primitiva, quando ela começa a se reunir, ela começa a cultuar a Deus, ela sofre uma grande perseguição. Perseguição essa que leva eles a viver o mesmo momento que nós estamos vivendo hoje, que não os impediram, né, de cultuar a Deus. Então eles se reuniam em cavernas, né, dentro de locais isolados, escuros, eles se reuniam dentro de porões, e ali eles cultuavam a Deus. E hoje o que nós estamos experimentando é mais ou menos voltar àquela ideia primitiva de que a igreja, naquela época a igreja ela era chamada primitiva, né? Ela era perseguida e ela fez buscar novas formas de adorar a Deus. Mas, no entanto, elas não perderam os valores delas, né? A Cristo mesmo, né? Ele não criou templos. Na verdade, o templo é um local, a igreja foi se multiplicando tanto que nós precisamos construir um local para reunir essas pessoas para adorarem. A palavra diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei, né? Então, estando com uma segunda pessoa é culto, estando com você mesmo, né? Você está fazendo a sua devocional. Então, não há possibilidade de culto com uma pessoa só. Mas sempre nós temos alguém. Se você mora sozinho, né, convida o vizinho, busque alguém para que você possa fazer isso. Como eu disse na minha palavra, que a espiritualidade ela não é associada ao templo, e sim à pessoa, né? Quando nós nos reunimos no templo, juntamente com essas pessoas, lá na igreja, onde nós vamos comungar a nossa fé, trocar a nossa experiência, né? O contato, que a Viviane falou, aquele contato físico é importante, apesar de agora estar inserido alguns traumas, algumas questões de, né, tocar, ser contaminado, não ser. Então, a missão da igreja, ou dos membros da igreja, é se reunir nesse templo e entender que, absolutamente, nada mudou, só mudou o nosso conceito de ir e vir e com essas questões existenciais que passam a existir. Mas uma forma da gente continuar mantendo a nossa comunhão é voltar ao templo, né? É possível adorar Deus dentro de casa? Sim. Porque se tiver 2 ou 3 reunidos ali estarei. Então, estando em casa, ele está ali, o templo está estabelecido. Mas, na verdade, nós precisamos entender que eu preciso
experimentar e ouvir a experiência do outro e o outro a minha. E nós trocamos isso, nós vamos, de alguma forma, estabelecendo a nossa fé em Deus nessa troca de experiência. Às vezes eu perco esse contato, essa experiência, mas quando ouço meu irmão, restabelece novamente essa minha experiência de estar ao culto, de estar com os irmãos. Chego na igreja, às vezes, cabisbaixo, mas ouço uma palavra, um hino cantado, me levanta, né? E eu continuo andando. Vai vir as enfermidades, as doenças, elas são inevitáveis, porque nós somos seres humanos, né? Mas nós precisamos também ir ao culto e acreditar, né, que de alguma forma Deus tem cuidado da gente nesse tempo. Então, quando eu volto à igreja primitiva e eu vejo eles experimentando aquele momento, eu vejo a gente experimentando de alguma forma aquele momento, mas não de uma perseguição. Eles sofriam uma perseguição, mas nós não estamos sendo perseguidos, porque nós temos a liberdade, por exemplo, agora, né, de falar e cultuar Deus através da internet. Então, a ideia é que possamos entender que o problema da igreja é com o compromisso com Deus, né? E isso é muito individual. A pessoa diz assim, quando o culto era no templo, eu acabava chegando atrasado porque eu morava longe. Hoje, né, você faz uma live aí, deve ter gente que chegou atrasado. Então a questão é muito pessoal, né, da minha forma de adorar a Deus e de buscar Ele. E dentro dessa questão teológica, como você pode enxergar também, por exemplo, hoje quase todas as igrejas, elas estão fazendo seus cultos online. Vai o pastor, o som faz a gravação, o ministério de louvor, 2, 3 pessoas do ministério, e lá faz a adoração e as pessoas ficam em casa. Quando isso tudo acabar, voltar em si, começar a voltar à normalidade, no teu entendimento pastoral, no teu entendimento teológico, pode haver um esvaziamento da igreja dos tempos por conta hoje da facilidade que se tem e os números de mensagens que se tem propagada pelo meio da rede social, ou seja, a pessoa fala, não, eu vou para a igreja não porque eu posso estar aqui na minha casa, também adorando a Deus, eu posso estar pregando, eu estou assistindo em casa. Você acha que essa relação pode ser diretamente atingida, pode ser afetada? Eu acredito que sim, porque tem muitas pessoas que estavam dentro do templo e já não estavam lá mais, né? Simplesmente iam. Eu sempre entendo assim, quando eu promovo, por exemplo, essa pandemia, ela promoveu um pânico, né? Depois do pânico vem o medo. Depois do medo, né, vem as muitas patologias que vão ser desenvolvidas. Então, quando eu vejo esse ser religioso que está dentro da igreja, né, que de alguma forma ele está lá, mas ele já não gostaria mais de estar, acaba nesse momento que ele está dentro de casa. Eu falei a questão da antropologia, né, que o homem é um ser que questiona os seus hábitos, ele acaba questionando esses hábitos e ele, no seu entendimento interior, né, para dentro, ele vai achar que não precisa mais dessa igreja. Eu acho que no primeiro momento agora, os primeiros cultos vão estar muito cheios, né? Tem muita gente com medo que é o fim, né, que Cristo está voltando, que vai acabar, então eu preciso lá, o medo de ir para o inferno. Na verdade, a gente não vai para a igreja por ter medo do inferno, a gente vai para adorar a Deus, né? A salvação é uma consequência da nossa entrega a Cristo. Então, eu vejo que nesse primeiro momento a igreja vai estar muito cheia. Num segundo momento, essas pessoas vão perceber que a vida continua. E eu acredito que vai haver um esvaziamento e muitas pessoas vão estar dentro de casa, entendendo que elas não necessitam da igreja, não necessitam do pastor. Eu encontrei uma pessoa na rua e ela me disse o seguinte: no primeiro culto da igreja, eu vou dizer para o pastor que eu nunca mais vou lá, porque eu não preciso da igreja. Já tem mais de meses que eu não vou à igreja e, no entanto, eu percebo que eu não sinto. Aí comecei a conversar com ele a questão da comunhão, né? Porque o avivamento, né, ele não é a descoberta de novas verdades, né? O avivamento, na verdade, ele é o retorno às verdades antigas. E muitas pessoas acham que o avivamento ele está associado à descoberta dessas novas verdades que eles encontram dentro da casa deles. Mas não é. O avivamento, na verdade, é o retorno às verdades antigas. Quando eu retorno às verdades antigas, eu percebo que esse avivamento é possível. Então, é necessário que as pessoas façam essa reflexão, né? Essas novas verdades, essas descobertas que eles estão tendo dentro da casa deles, não são necessariamente verdades que vão nortear um novo momento deles de não estar ao templo, comunhão, mas sim retornar às verdades antigas. Aí eu entendo que é o avivamento verdadeiro.
Pronto, tem mais uma pergunta aqui, para a gente estar encerrando também. Sim. E desde já eu te agradeço também pelo carinho, por ter aceito o nosso convite. Deus continue abençoando Prazer vocês. aqui. Mas, dentro dessa visão aí, teológica, você enxerga o Covid-19 como um dos sinais da vinda de Cristo Jesus? Não, eu não vejo assim, porque se a gente for considerar que essa pandemia é um sinal, eu vou lá na Idade Média, na peste bubônica, que foi muito mais severa do que as pessoas morriam em 48 horas, né? E talvez nós poderíamos ver ali um sinal. Se a gente for para a Segunda Guerra Mundial, talvez a gente poderia dizer também ali um sinal. As pessoas no tempo, quando Cristo sobe aos céus, elas começam a vender tudo que elas tinham, porque elas entendiam que Jesus já estava voltando, e também não era um sinal. Mas eu acredito que sim, que sinaliza alguma coisa para a gente, mas não necessariamente de que este é o fim, né? Porque apesar que hoje ela acaba alcançando uma forma terrena de uma totalidade global, né? Ela não alcançou só um país, só a China, ela acabou alcançando. Então, eu acho que a humanidade, nesse momento, ela tem que fazer uma reflexão de que esse novo momento que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo a Revolução Industrial, que estava aí, as portas chegando, já tudo vai mudar, daqui a muito pouco tempo, o carro ele vai ficar sem roda, daqui uns 10 anos a gente vai ver carro andando aí a 15 centímetros do solo, os celulares vão ter uma película, praticamente vai ser uma folha de papel, né? Por causa do carboneto. Então a gente vê muito desenvolvimento industrial acontecendo e de repente esse desenvolvimento ele tem uma parada abrupta e nós começamos agora diante de uma pandemia mundial e um colapso financeiro. Eu entendo que sim, pode sinalizar, mas não necessariamente o é, né? Nós estamos vivendo um momento de fracasso. Thomas Edison ele disse que muitos dos nossos fracassos da vida acontecem porque as pessoas não perceberam que quão perto estavam do sucesso e no momento que elas desistem, né? Então, se nós ficarmos focando de que é o sinal, pode ser que nós vamos fracassar nos nossos objetivos pessoais e até mesmo religiosos. Que o nosso sucesso está bem próximo e o fato desse sucesso estar bem próximo, nós vamos desistir no momento de que esse sucesso chega achando que é o nosso fracasso. Então, Thomas Edison, como disse isso, ele falou de uma forma muito inteligente, que perpassa aí séculos, né? E alcança a gente, e a gente pode sim pensar nessa sinalização, mas não tomar isso como base, porque na igreja primitiva, as pessoas tomaram como base os acontecimentos que estavam lá, e elas acabaram desistindo de muitas coisas que elas tinham, né? Inclusive o texto quando diz que elas repartiam tudo que elas tinham, porque elas tinham noção e entendimento de que Cristo estava voltando. Cristo está voltando, então não tem sentido eu ter isso tudo, vou dividir. Dividiu, mas não era um sinal, né? Então, se a gente pensar dessa forma, eu acredito que isso é nas mãos de Deus, nós podemos cair neste erro, né? De fracassar, né? De tomar decisões que vão nos frustrar no momento que a igreja está caminhando para o seu sucesso. Meu querido, surgiu uma pergunta aqui, eu não posso deixar de fazê-la, até porque nos envolve. O pastor Robson Duarte, que diz o seguinte: como líder religioso nesse tempo, qual a orientação que você daria para passar para as ovelhas que sempre espera uma palavra do pastor, que é cultural, porque pastor também precisa de ajuda? Que é cultural, que você falou? Deixa eu repetir aqui. Sim, falhou. Como líder religioso, nesse tempo, qual a orientação que você daria para passar para as ovelhas que sempre esperam a palavra do pastor, que é cultural? Porque o pastor também precisa de ajuda. Sim, eu compreendo que nesse momento o pastor, quando ele tiver o primeiro momento com a igreja, né, com as pessoas dentro ao templo, né, ele tem que trabalhar exatamente o que eu falei aqui ainda há pouco. O avivamento ele não é uma descoberta de novas verdades, mas o retorno da verdade antiga, né? Dizer para esses membros que estão lá dentro do templo de que a vida continua, Deus é o mesmo, Ele é imutável, né? A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir,
Esse pastor, ele precisa de ajuda também, porque ele é humano e ele vai passar pelos mesmos traumas e problemas que a igreja. A questão é que se esse pastor, né, nós pastores, acharmos que nós somos um santuário, né, invioláveis, né, nós acabamos cometendo erros. Nós não vamos dar conta de tudo, né? Nós precisamos buscar ajuda a Deus. Eu acredito que Deus é o grande regente da história. É um momento de muita emoção, né? Um momento que nós podemos errar. Augusto Cury, ele diz que nos momentos das emoções nós não devemos tomar nenhuma atitude, porque o grande gestor do nosso eu são as emoções e não a gente. Então, esses pastores vão voltar dentro do tempo muito emotivos, muito emocionados, trazendo palavras que muitas das vezes é dele próprio, dizendo que é de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com o que nós vamos falar, porque essas pessoas que vão estar lá no templo, elas vão estar aguardando uma resposta desse líder, né? Elas seguem esse líder, seguem as suas orientações, entendendo que Deus o colocou ali. Então, ele tem que ter, nesse momento, não só as emoções, mas a razão tem que falar muito alto, sabe? Ele buscar a Deus orientação, entender que é um momento de muito cuidado. Uma palavra maldita pode destruir muitas pessoas vão estar lá analisando cada palavra dita, alguns estão questionando. Eu vi um vídeo muito inoportuno, né, de uma pessoa que parecia ser um pastor, e ele colocou alguns líderes religiosos hoje aí que tem templos gigantescos, dizendo para eles assim: e aí, cadê a oração de vocês que cura? Cadê aquela oração de libertação? Cadê isso, aquilo? Vai lá dentro do hospital e diz para as pessoas que vocês vão orar e curar ela. Um pastor falando isso, tá vendo? No momento da emoção, do calor, nós acabamos cometendo erros. Nós não devemos criticar um ou outro, a religião do outro. Cada um tem a sua verdade, a sua forma de cultuar. Então, eu acredito que o pastor, ele vai ter que ter muita prudência no seu primeiro sermão, muito carinho com esta igreja, com essas pessoas. Nós não devemos atacá-las de forma de que é o pecado do mundo, é o pecado de vocês, não. É a construção do tempo que se dá de uma forma que nós entendemos que Deus está permitindo e construindo tudo isso. Então, o retorno para o templo, tanto do pastor quanto das ovelhas, tem que ser de muita prudência e muito cuidado. Em cada palavra tem que ser muito bem elaborada para ser falada, para que nós não venhamos potencializar os traumas que as pessoas estão tendo dentro das suas casas e voltando para a igreja, questionando o próprio Deus, a ação desse Deus, como se Deus fosse responsável, né, por tudo que está acontecendo. E muito pelo contrário, a responsabilidade é toda da humanidade, toda nossa. E são com essas pessoas que nós vamos, né, lidar. Então, é muita prudência, muito cuidado, muita elaboração na fala e no sermão, né, para que nós não venhamos provocar mais feridas nas pessoas. Amém, meu amigo. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe sua vida. Queria deixar umas considerações finais para as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, porque essa live ela vai ser compartilhada no Facebook para muitas pessoas, e tanto a sua fala como a fala da sua esposa, Vivian, psicóloga Viva, ela vai abençoar, já abençoou e vai abençoar muitas outras vidas. Então, se quiser uma consideração final também aqui, orientação final para essas pessoas, está com oportunidade. Não entendi, falei o finalzinho. Não, você está com a oportunidade, nesse momento, para poder compartilhar como orientações finais, dentro daquilo que você acha no seu entendimento, que as pessoas precisam entender, guardar na sua mente, no seu coração. Até passou uma pergunta aqui, mas não vai dar tempo de nós fazermos, é a questão do Cristo em casa, a questão do esvaziamento do templo. Nós até debatemos aqui já, mas dentro das considerações finais, você pode estar assim, nos orientando naquilo que nós devemos fazer, na parte espiritual, como servos de Deus que nós somos, e creio que você já falou muito disso, mas você possa sinalizar, pontuar e dar suas falas de considerações finais. Então, eu queria considerar com todos que estão nos ouvindo que a igreja são as pessoas, né? E se a igreja são as pessoas, a unidade é possível sem o contato físico. Como a unidade é possível sem contato físico? Eu sempre penso assim, Igreja Batista, Assembleia de Deus, é universal, Deus é amor. Nós não temos o contato físico com essas pessoas. Nós temos o contato físico na unidade local do nosso templo, né? Então, muitas pessoas estão questionando, eu não estou cultuando a Deus, não está assim. A igreja somos nós que adoramos a Deus. Eu falei anteriormente, a espiritualidade não está no templo, está nas pessoas. Então, a unidade é possível sim, sem o contato físico. E se porventura nós nunca mais pudéssemos voltar ao templo,
Deus deixaria de ser adorado? Não, nós continuaríamos. Os recursos estão aí, o governo que detém o domínio sobre a comunicação, então o governo permite essa comunicação, essas transmissões, as nossas falas. Então o entendimento nesse momento é a igreja parar e pensar que nos dias de hoje nós precisamos rever o que é ser igreja e buscar a nossa expressão de prática, né? E qual é a nossa maior expressão de prática hoje? O culto continua, né? A adoração continua. E o aprendizado, acho que maior que ficou é o seguinte: não existe igreja grande e pequena. Existem templos maiores do que o outro, mas a igreja não. Existem templos que têm maiores quantidade de membros, e existe uma igreja que tem menor quantidade de membros, uma quantidade muito pequena. Logo, qual que é maior? Quem é a maior igreja hoje? Somos todos iguais diante de Deus, né? Somos uma unidade, estamos juntos. Isso que nós precisamos usar a nossa cognição para pensar. Igreja somos nós, o culto continua, está estabelecido. Um dia, quando eu voltar para a minha igreja lá, que tem 15 membros, ou o cara voltar para a igreja dele, que tem 5 membros, ele vai lembrar que não é o templo que diz o tamanho da igreja, e sim o tamanho das pessoas que estão dentro desse templo, a forma com que eles veem a Deus e cultuam a Deus. Então, uma reflexão que nós temos que fazer, que eu não preciso sair da minha igreja e ir para uma igreja maior para sentir a presença de Deus, porque hoje nós somos todos iguais, somos uma unidade só, não existe templo maior ou menor, porque o templo é a nossa casa, e a casa de todo mundo é praticamente o mesmo tamanho, e é ali que nós encontramos com Deus. Eu preciso do templo? Sim. Eu preciso para encontrar com meus irmãos, comungar a minha fé. Mas se eu não estiver bem comigo mesmo, dificilmente eu conseguirei comungar esta fé. A Bíblia diz que amar o próximo como a ti mesmo. Como amar o próximo se eu não amo a mim mesmo? Eu preciso me amar para encontrar com o outro. Se eu não me amo, eu não consigo amar o outro, logo eu não cumpro esta fala, né, de amar o próximo com a mim mesmo. Como eu amo o próximo? Quando eu vou ao encontro dele no templo, encontro com ele lá, e eu, então, de alguma forma, procuro ajudá-lo, né? A minha oração é que Deus nos ajude, nos abençoe nesse tempo difícil, no entendimento que a unidade é possível sem um contato físico, mas ela é melhor ainda com um contato físico, né? Ela é possível sem, né? E quando esse contato físico existe, essa unidade ela acaba sendo mais potencializada, né? Então, esperamos que, de alguma forma, Deus possa nos ajudar a ressignificar tudo isso, fazer disso um trampolim, um aprendizado, né, para que nós possamos crescer, né, e não diminuir. Que Deus nos abençoe. Amém, pastor. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe sua família, abençoe seu ministério, abençoe você. Amém. E a palavra é gratidão. Segunda Igreja Batista em Comendador Soares, agradeço muito a você, agradeço muito a Vívia, e louvo a Deus pela vida de vocês, e sempre dizer sim. Dentro das disponibilidades que eles têm, da cheia de vocês, mas eu louvo a Deus pelo sim de vocês, que abençoou muitas vidas. Amém? Deus te abençoe. Valeu. Um grande abraço. Um abraço aí a todos aí da igreja aí. Deus abençoe a todos. Amém. Meus amigos, nós agradecemos a você, agradecemos pela sua participação. Eu espero que tudo isso que você ouviu possa ficar na sua mente, possa ficar no seu coração. Lembre-se que você é a igreja de Cristo Jesus. Lembre-se que você pode adorar a Deus na sua casa. E, como pastor da Segunda Igreja Batista em Comendador Soares, agora eu quero estar, assim, orando pela sua vida, encerrando esse momento, pedindo a você que compartilhe esse vídeo, e logo mais, às 18 horas, nós teremos o nosso culto, que foi gravado ontem, vai ser disponibilizado no grupo da igreja, vai ser disponibilizado também, colocado o link no Facebook, e você possa adorar a Deus conosco, amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, graça nós te damos. Obrigado, Pai amado, por esses momentos que passamos de aprendizado, Pai. Eu te peço, Pai amado, que teus filhos e filhas, que teu povo, Pai amado, que pôde assistir essa palestra, que possa guardar cada palavra no seu coração, que possamos blindar a nossa mente e que possamos, ó Pai amado, em nome de Jesus, sair mais fortes depois disso tudo. É a oração que nós fazemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, abençoe sua família. Lembre-se que Deus está contigo em todo tempo, em todo momento. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Tenha um domingo abençoado
e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser abençoadas em nome de Jesus. Amém.